Um amigo meu uma vez me recomendou assistir o Incrível Circo Digital. Eu dei uma enrolada, porque eu achei que ia ser mais uma daquelas animações indies, ARG, que vai esconder códigos e elementos nos episódios pros fãs ficarem teorizando milhares de coisas, enquanto a história em si é meio sem graça, sabe? Mas eu acabei me surpreendendo. Nessa animação, a gente conhece personagens que são humanos, que vieram parar num mundo digital. Eles não se conhecem, e eu não vou ficar fazendo resuminho de história, mas nesse mundo tem uma espécie de administrador, que a gente pode dizer que é o deus daquele mundo, o Caim. E o Caim é responsável por mandar os personagens pra umas aventuras, tipo um mestre de RPG, mas esse aqui não é o foco. Apesar de ter uns mistérios legais pra galera ficar teorizando, o que me surpreendeu nessa série é que ela conseguiu ser mais profunda do que muitas séries desse tipo. Depois de assistir, eu concluí que o Incrível Circo Digital é principalmente sobre autoaceitação. Eu digo isso porque, mesmo que outros temas sejam abordados na obra, o tema da autoaceitação é abordado mais vezes, e também casa com o design dos personagens. Eu percebi também que o design faz referência a uma parte ruim do personagem que ele não consegue aceitar. Por exemplo, a Hagatha veio de uma família muito rica, mas também muito rígida com ela. Uma família que transformou a Hagatha numa pessoa que precisa ser perfeita o tempo todo, que sempre é gentil ao extremo, como se ela fosse um boneco controlado por esses princípios perfeccionistas. E é por isso que ela é uma bonequinha. Ela também é inspirada numa personagem de livros infantis de 1918, que também é uma boneca. A Gengli tem dificuldade para ser verdadeira com as próprias emoções e por isso ela tenta usar uma máscara com uma cara feliz, mas essa máscara quebra facilmente, mostrando que a máscara de tristeza, que é o sentimento que ela tenta esconder, nunca quebra, porque é o que ela realmente tá sentindo. O Kingo é o mais misterioso. Ele é um rei do xadrez, e durante a obra ele sempre parece um completo maluco, mas em pouquíssimos momentos ele consegue retomar sua sanidade, e isso revela pra gente que há muito tempo a esposa dele morreu. Existe um conceito no xadrez que é o gambito, que é quando você sacrifica uma peça importante para poder ganhar o jogo. Eu acho que o fato dele ser um rei do xadrez pode tanto fazer alusão ao fato dele ter perdido a rainha, que no caso seria a esposa dele, mas também pode ser só uma dica que ele é uma das peças mais importantes da história. Mas isso fica mais pros caras das teorias aí. O Jax é um cara mentiroso, zoa todo mundo, tenta instaurar o caos a todo momento. Eu não sei se o design dele ser um coelho representa isso muito bem. Normalmente vemos raposas sendo interpretadas dessa forma na arte, mas o rosto e as formas usadas no design dele conseguem passar essa ideia, eu acho. Zubul é bem óbvio, ela tem um corpo feito de pedaços e formas aleatórias, e ele vive trocando as partes do corpo, obviamente com dificuldades para aceitar o próprio corpo. E por fim a Pomni. Ela é um bobo da corte, um coringa. Você deve saber que no baralho, o coringa consegue substituir qualquer carta. E esse é o caso da Pomni com a própria identidade. Ela não tem autoconhecimento sobre quem ela é, e por isso ela é facilmente influenciável. E também por isso que ela não lembra o próprio nome, simbolicamente falando. Esse tema da autoaceitação ou do autoconhecimento é bem recorrente em obras de arte por aí. Mas sabe qual outra obra também aborda esse tema muito bem? Bleach é um anime shounen de batalha, que nas suas entrelinhas fala muito de autoconhecimento. As espadas de cada personagem se chamam Zanpakuto, que significa eu interior, e essas espadas têm espíritos, que representam esse eu interior de cada personagem, e quando o personagem desenvolve um melhor relacionamento com esse eu interior, ele fica mais forte, assim podendo liberar as habilidades mais fortes do anime, como a Bankai. Bankai é escrito com um manji, que é um símbolo budista que representa a harmonia e o equilíbrio, dando um significado a mais nos poderes dos personagens. Eu não vou dar spoilers de Bleach, mas só pra te dar um exemplo aqui, tem essa personagem ninja aqui, que tem uma Zanpakuto com uma habilidade digna de um ninja, uma habilidade que marca o seu inimigo, e se ela o acertar 2 vezes no mesmo lugar, ele morre. Uma habilidade que mata de forma eficiente, silenciosa e sutil, como uma ninja deve ser, mas essa personagem tem uma personalidade completamente oposta à habilidade dela. Ela é explosiva, impulsiva e extravagante, por isso que quando ela usa sua Bankai, a habilidade é um míssil, tão extravagante quanto a personalidade dela. Em Bleach, a autoaceitação é um caminho para se tornar melhor. Você precisa aceitar que existe algo de ruim em você para assim então melhorar como pessoa, diferente de O Incrível Circo Digital, que passa mais uma mensagem de não tem problema ter essas partes ruins. Você se odeia? Eu me odiava. Eu não conseguia deixar de me odiar pelas coisas que eu achava que eram minha responsabilidade. Para mim, eu tinha perdido tudo. Mas aí, você apareceu. E a minha perspectiva mudou. Sempre tem um jeito de demonstrar que a gente se importa sem se destruir no meio do caminho.
também é necessário cuidar de si nesse processo. Agora, uma obra que aborda a autoaceitação por um lado diferente é diferente do Circo Digital, que passa a mensagem de se aceitar com as suas partes ruins, e diferente de Bleach, que passa a mensagem de aceitar o seu lado ruim para controlá-lo, Evangelion não foca na parte pós-autoaceitação, mas sim nas consequências que não se aceitar pode te causar. O que você vai fazer com isso depois é com você. O importante é que se você não se aceitar, você vai se prender na sua própria mente. O Shinji é medroso, não tem iniciativa e tem uma barreira que separa ele socialmente das outras pessoas. Essa barreira é retratada no anime com o campo AT, que é um campo de força que os anjos e os Evas possuem, assim como o dilema do ouriço, que também é citado no anime. Uma personagem inclusive diz que isso é a barreira que todos nós temos nos nossos corações. O fato do Shinji não se aceitar causa vários problemas para ele durante a obra, mas a partir do momento que ele se aceita, o que ele vai fazer com isso agora é por conta dele. É interessante como obras diferentes abordam o mesmo tema. É uma das grandes capacidades da arte, nos fazer refletir sobre qual parece fazer mais sentido para nós. Mas acho que era só isso que eu queria falar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e dá uma olhada no meu canal principal. A edição de vídeo daquele canal é muito melhor.